Tu achou por bem de deixar aqui para essa oportunidade que a gente está trazendo a mensagem, né? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. A gente não escapa, né? Que o pastor Doug aqui é difícil. Glória a Deus. Irmãos, eu já... Outro dia dei uma pinceladazinha sobre esse assunto aqui. Eu não preguei, mas hoje eu quero, como foi dado aqui para mim trazer a mensagem, eu quero falar um pouco aqui das batalhas, das guerras. O pastor Douglas começou falando que Deus responde posicionamento, não foi? Vocês lembram, né? Ele até leu ali em 1 Samuel, capítulo 1. E eu quero falar aqui, eu vou mostrar aqui um pouco sobre posicionamento dos reis, né, nas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Segundo Crônicas 20, versículo 1 a seguir, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu estava lendo este assunto, né, depois disto, eu pensei, peraí, se depois disto teve alguma coisa antes, né? Fui ler o contexto, aí vendo ali no capítulo 13, capítulo 14, foi aqui que eu dei uma pincelada no dia aqui, não sei se foi na tarde da vez. Mas a gente vê aqui que Asa era um rei, né, o pai de Josafá, e ele foi um rei que andou na presença do Senhor, fez tudo certinho, né, e por isso o Senhor foi com ele. O Senhor deu vitória nas suas batalhas, louvado seja o nome do Senhor, apesar que ele estava com um número bem reduzido de homens, lutando ali com ele, né, mas a gente vê que a peleja não foi dele. Aleluia. Quando ele estava com 580 homens contra Zerá, com aí mais ou menos 1.600.000 homens, você vê que diferença, né? Ele com a metade do que Zerá estava, né? Que Zerá estava com 1 milhão de homens mais 600 carros, que eu até citei aqui outro dia. Ele estava com 1 milhão de homens mais 600 carros. E se a gente for somar em cada carro aí, colocando no máximo aí duas pessoas, né, seu piloto e seu atirador, vai dar 600, então 1.600.000. E agora, quando ele assume ali o lugar de Abias, seu pai, começa a reinar, aí Deus agora começa, né, vem esse povo aqui contra Asa. E aí, o que foi que Asa fez? Ele simplesmente, quando ele assume ali, ele tira os altares dos deuses estranhos, dos demônios ali e tal, e ele se purifica, ele faz uma limpeza espiritual ali. E o homem agora está com toda a potência, porque está com Deus Deus da guerra. E quando aqui ele vê esse povo se levantar, então Asa só com esses 580 homens, quando ele vê ali, que ele vê que não tem, né, outra maneira a não ser clamar ao Senhor, tomar um posicionamento. Asa se põe de pé, como diz aqui no versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti. Olha o que ele fala aqui: não prevaleça contra ti o homem. Peraí. Zerá estava vindo contra Deus ou estava vindo contra o povo de Judá aqui, né? Contra o Asa e o seu povo? Mas aqui ele fala que a peleja não era dele, mas sim de Deus. O povo estava vindo contra Deus, né? E a gente pode ver isso aqui lá no livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo está indo furioso o Saulo estava indo furioso ali para prender os cristãos e levar preso, isso foi depois da morte de Estevão, lá no capítulo 8. Quando ele prende Estevão, ele permite a morte de Estevão ali, porém, quando ele está indo agora, nessa outra viagem, buscar os cristãos para prender, e agora ele aparece aquela luz. Muitos falam que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala que era cavalo, mas provavelmente ele estava montado em cavalo, naquela época se andava muito de cavalo, camelo, essas coisas, e ele cai.
quando ele cai, aquela voz fala, Saulo, Saulo. Você vê que quando persegue um cristão, irmãos, não está perseguindo simplesmente ao cristão. Eu vou perseguir Guilherme. Sabe, é fácil lutar contra Guilherme, né? Mas eu não estou perseguindo contra Guilherme, estou perseguindo o próprio Deus que é dono de Guilherme. Aí quando aquela voz fala, Saulo, Saulo, porque me persegue, ele fala, Senhor, quem és? E agora reconhece aquela voz como Senhor. Senhor, quem és? Aí Jesus fala assim, eu sou Jesus, aqui tu me persegues. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito cuidado quando nós, muitas vezes, lutarmos contra alguém, porque muitas vezes nós não estamos lutando contra ele, nós estamos lutando contra o Deus que fez, o Deus que criou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por mais fraco, por mais que ele tenha errado contra você, muitas vezes você se levanta contra o próprio Deus que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em, acho que é Tiago, fala que não pode, com a mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, amaldiçoar ao homem que é a imagem do Senhor, né? Então, nós não podemos fazer isso. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, também fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, é Deus que vai lutar por nós. Então, depois desse clamor que Asa faz, lá no a partir do versículo 12, nós podemos ver que feriu o Senhor. Você vê que não foi os 580 que estavam com Asa, mas feriu o Senhor os etíopes diante. Os etíopes eram todos aqueles que estavam com Zerá, né? Então o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Você vê que não precisou nem eles entrarem na batalha, somente com o clamor que Asa fez. Aleluia. O Senhor, ele tomou a providência e feriu diante de Asa e diante daquele povo que estava com Asa. Então, irmão, o clamor, o posicionamento, como o pastor Douglas falou aqui no começo, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós clamamos a Deus, quando alguém se levantar contra você, não lute contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio anjo, a gente vê, a Bíblia diz que o próprio anjo não usou de palavra contra o próprio Satanás, mas ele falou, o Senhor te repreenda. Então nós não podemos jamais amaldiçoar a ninguém que é a imagem de Deus, que é a criatura do Senhor. Por mais que ele te faça o mal, por mais que ele está te ferindo, por mais que ele está te caluniando, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos jamais abrir nossas bocas para difamar, para falar palavras de maldição, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê no versículo 13, Asa e o povo que estava com ele os perseguiu. Agora, depois que estava todo mundo já enfraquecido, porque o Senhor feriu eles, aí agora foi quando eles tomaram aquele posicionamento, né, todo aquele povo, e perseguiram até Gerar, né? Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grandes despojos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que depois que o Senhor fere todos eles ali, aí agora os homens ficam corajosos, né? Foram todos ali agora pegar seus despojos. Aí quem sabe, lá no capítulo 15, talvez Asa quis assim um pouco, sabe, não está escrito na Bíblia, eu não vou falar que é só como diz o Guilherme, conjecturando, né, Guilherme? Não quero aqui falar palavras que não estejam na Bíblia, porque lá em Apocalipse, né, é perigoso a gente muitas vezes acrescentar ou diminuir o que está na palavra de Deus, mas só uma conjectura aqui, né, capítulo 22 de Apocalipse fala que aqueles que acrescentar, será acrescentar também as maldições, né, deste livro, então a gente não pode acrescentar nem diminuir, né? 22 de Apocalipse, 18 e 19. Então, mas só uma conjectura. Aí talvez Asa quis se orgulhar naquele momento daquela grande vitória. Talvez ele quis, né, se orgulhar e falar assim, nós vencemos, né, com pouca gente, vencemos essa multidão de gente aí, porque nós somos fortes e tal, quem sabe, né? Mas aí foi quando veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e já tem um alerta ali para Asa, né? Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Jeremias também, né, capítulo 29, versículo 3, vai falar isso. A gente vê que se nós buscarmos ao Senhor, nós o achamos, mas se nós deixar, o Senhor também nos deixará. Aí ele continua falando, olha, o Senhor esteve Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei, mas na sua angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Você vê que interessante, quando eles estavam sem Deus, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar,
e ele estava levando a vida de qualquer maneira. Isso aqui foi Azarias falando para Asa, louvado seja o nome do Senhor. O que eles deveriam fazer dali para frente era buscar ao Senhor, era se humilhar, era se arrepender. Lá em 2º livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o povo estava andando de qualquer maneira, estava assim, Deus estava sofrendo, estava em guerra e perdia, mas quando eles se humilharam, quando eles buscaram o Senhor, engrandecido ao nome do Senhor, aí Deus foi achado por eles, né? Buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então ele fala ali que uma nação despedaçava de nação, uma cidade outra cidade, louvado seja o nome do Senhor, mas ele agora fala no versículo 7, mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que buscamos ao Senhor, todos nós que fazemos a obra do Senhor, conforme Deus tem pedido que nós façamos, pode ter uma certeza que Deus, ele tem uma recompensa para cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu sou tão fraquinho. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Irmãos, com a sua pouca força, não negando o nome de Jesus, como diz lá em Apocalipse, isso aí é o que importa para você. Para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você está fazendo a obra de Deus, não se preocupe. Mesmo com pouca força, mesmo com as suas falhas, Deus não está procurando somente pessoas perfeitas, mas pessoas de um bom coração que se entrega na obra do Senhor e faça aquilo que o Senhor manda que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê que as horas já se passaram, não dá mais para se estender muito aqui. A gente vê que sempre que os reis ele fazia esse propósito, esse posicionamento de servir ao Senhor, tirar todos os deuses estranhos, podia vir quem viesse contra eles, depois da purificação, depois das coisas certas que ele andava fazendo com o Senhor, era fichinha isso aí para Deus, porque quando ele se levantava, a gente vê Senaqueribe, por exemplo, lá em Isaías capítulo 36, versículo 7, versículo 10 por ali, quando Senaqueribe ele se levanta contra aquele rei lá, ele fala assim que Deus mandou ele fazer aquilo lá, e Deus até responde no capítulo 37 de Isaías, versículo 29. Vamos ler aqui rapidinho. Capítulo 37, versículo 29. Glorificado seja o nome do Senhor. Se vocês encontrarem aí, vocês podem ler, que já me adianta bastante aqui. Glória a Deus. Alguém achou? Por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém? Você vê que aqui, Senaqueribe ele estava indo também contra Deus. 29, Isaías 37, versículo 29, né? Por causa do teu furor contra mim, é um pouco diferente da minha versão, e por causa da tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e levarei e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Engrandecido ao nome do Senhor. A gente vê que aqui em alguns versículos anteriores, diz assim, versículo 28, mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Então a gente vê que ele estava lutando, não era contra Ezequias, e sim contra o próprio Deus. E Deus, ele está sempre cuidando daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que clamam ao Senhor. Porque essas guerras que nós temos visto aí, que nós estamos vendo aí, acontecendo aí Israel contra esses países aí, irmãos, isso aí só falta um posicionamento de alguém que se arrependa, que busca ao Senhor, para que isso aí acabe, para que Deus possa agir. Precisa de alguém que tome um posicionamento. Se for agir um contra o outro, essas coisas tal, lutando contra a carne, isso aí vai ser só destruição. Mas quando a pessoa se posiciona a buscar o Senhor, nós temos certeza que o Senhor ele pode fazer reverter o quadro e dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a gente vê aqui que no capítulo 16 ainda, um profeta aqui, ele até repreende também a Asa por causa
Não, ele fez uma aliança, né, com Ben-Hadad, e acontece que Ben-Hadad tinha feito uma aliança com outro rei, né, e Asa chega para ele assim, olha, uma coisa muito errada que ele fez foi tirar os utensílios, que quando ele assumiu o seu reino, ele pegou aqueles utensílios que o próprio pai, né, o Abias, tinha colocado no templo do Senhor, ele foi lá e acrescentou e trouxe todos, tá, reformou o altar do Senhor, tá, levou os utensílios e colocou na casa do Senhor. Mas depois, quando essa nação, né, se levanta contra ele, ele pega agora aqueles utensílios da casa do Senhor, o ouro, a prata, tal, em grande abundância, e entrega para Ben-Hadad, diz, ó, desfaz a tua aliança com esse rei aí, porque, com Baasa, né, porque eu te dou tudo isso aqui, todo esse ouro, essa prata. Aí Ben-Hadad aceitou. Aí ele tirou as coisas da casa do Senhor para entregar para uma pessoa ímpia, né, que não tinha nada com Deus, entrega ali as coisas para ele, e agora o profeta chega lá e fala para ele, olha, você agiu loucamente, né, fazendo assim, esse pacto aí com Ben-Hadad, aí ele até citou, você lembra que quando você clamou ao Senhor, né, nós acabamos de ler agora no capítulo 14, ele fala, você lembra quando você clamou ao Senhor, que o Senhor deu vitória contra os etíopes e tal, agora você vem confiar no homem, agisse loucamente. E o que foi que esse rei fez? Desculpa, eu vou parar, porque o tempo já passou, mas o rei vai lá e manda prender o profeta, né, manda prender alguns que serviam a Deus também, e agora não se arrepende. Quer dizer, o primeiro ele aceitou a profecia dele, que foi Azarias, né, porque foi uma profecia talvez assim de massagear seu ego, uma coisa e outra, mas foi Deus que mandou, e agora nessa profecia foi uma grande repreensão, ele vai e manda prender o profeta de Deus. E agora com isto, Deus vai permitir uma doença, né, a doença dos seus pés, para ver se ele ainda se arrependia. Deus é assim, Deus é tão bondoso que Deus permite algo, né, acontecer conosco muitas vezes, né, para que a gente possa se arrepender de algo lá no passado. Muitas vezes acontece, o cara estava bonzinho agora, adoeceu de repente, e, às vezes Deus está fazendo uma cobrança, Deus está querendo que ele se arrependa, porque às vezes a pessoa erra, a pessoa peca, e não quer confessar não. Aí Deus vai lá e permite algo na sua vida, que é para que lá na frente ele reconheça, ele confesse o seu pecado a Deus. Aí Deus permitiu que esse rei ficasse ferido. E nem assim, a Bíblia diz, nem assim ele buscou ao Senhor. Aí foi quando, depois ele né, passa pelo que passou, e morre, né? E a gente sabe da história. E depois, quando Jeosafá assume, né, no capítulo 17, o seu reinado ali, quando Asa morre, você pode ver que por causa dessas falhas aqui dele, Asa, todos os reis quando assume, né, sempre assim, e andou no caminho do seu pai, né, de Asa, seu pai, o Abias, seu pai, mas aqui a referência o Senhor fala, o Senhor foi com Jeosafá porque nos primeiros anos andou no caminhos de Davi. Olha, Davi era pai de Jeosafá? Era Asa, mas ele pegou aqui um pai referencial, né, uma referência, para que quer dizer, ele se espelhou em Davi, ele fez aí, agora Asa, Jeosafá entra, e agora ele assume e anda no caminho de Davi, e não como fez o seu pai, Asa, né? Então andou no caminho de Davi e seus pais. Então, a gente vê, antes buscou, versículo 4, antes buscou ao Deus, disse seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E se a gente for falar aqui das obras de Israel, né, Jeroboão, que fez aquele bezerro de ouro e tal, ele está aqui muito tempo falando, mas que Deus abençoe. A gente sabe que quando nós... Aí não deu para concluir lá o versículo capítulo 20 que eu acabei de ler, né? Mas fica aí para outra, né, oportunidade, né? Mas vocês sabem que é assim, quando nós seguimos os caminhos do Senhor, né? Quando nós aceitamos as profecias, né? Quando Deus nos repreende, quando Deus manda alguém até nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos dar ouvido, né? Assim como fez no primeiro dia, Asa fez no primeiro dia, deu ouvido, né? E assim ele foi salvo de muitas batalhas, de muitas guerras. Jeosafá, se você for ver a vida de Jeosafá, né, que ele faz parte, ele se aparenta, né, depois que ele se fortificou, era sempre assim, os reis entravam humildezinho, tal, quando Deus confirmava o seu reino, fortificava ele no reino, foi o que aconteceu com Jeosafá. Aí agora ele se aparenta com Acabe, né, muitos falam que ele era genro de Acabe, se aparentou que é para que não houvesse guerra e tal, e agora são coisas que ele faz, que Deus não se agradou também, foi de fazer aquele pacto, aquela aliança com o povo lá contra aquela outra nação lá, e Deus não se agradou disso, né? Tão certo que o rei, né, o rei Acabe, ele manda, o amigo da onça aí, manda que Jeosafá se viste com seus trajes real e ele vai ser os trajes de rei.
Ele fala assim, ó, se for ferido, quem vai ser ferido é ele, né? Vocês só vão seguir ele achando que sou eu. Aí quando começa todo mundo seguir a Josafá, aí agora Josafá clama ao Senhor. Você vê que o clamor, que o posicionamento diante de Deus, irmãos, faz coisa que a gente, talvez seus olhos não enxerguem. O que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo através do seu clamor. Aí Josafá clama ao Senhor, aí ele grita aí, peraí, não, esse aí não é esse que é o rei que nós estamos querendo não, esse não é o rei de Israel não, esse aí é o rei de Judá. Aí voltaram e alguém lá por acaso atira uma flecha e acerta o rei Acabe. A Bíblia diz que ele passou, irmão, o dia todinho segurando no seu carro lá, vendo a sua própria derrota. Né? Ele ficou lá em pé e quando foi no final da tarde ele morre. Você vê que aquele que desafia Deus, o Josafá, por uma falta de dar ouvido também à voz de Micaías, né, o profeta, quando ele fala assim, não tem mais um profeta de Deus aqui que nós possamos consultar o Senhor. Aí fala, tem Micaías lá, mas ele não fala nada de bem de mim e tal. Eu até lembrei de Guilherme que pegou essa mensagem aqui, né, Guilherme, foi uma vez. Então ele vai lá, escuta o que Micaías tem a dizer. Ele queria ouvir mais um profeta, já tinha ouvido 400 profetas de Acabe, agora queria ouvir mais um profeta. Aí escuta e não dá ouvido. Aí vai naquela guerra e quase perdeu a vida, né? Ainda bem que Deus é misericordioso, irmão, para aquele que clama. Assim é a nossa vida, irmão. Nós não somos diferentes, não. Muitas vezes nós, né, ouvimos, às vezes Deus está falando, e muitas vezes nós não dá ouvido. Mas quando nós clamamos ao Senhor, pode ter certeza que Deus está sempre de braço aberto para nos atender. Deus é tão misericordioso. Deus, ele enviou Jesus Cristo, morreu na cruz de Calvário por nós, e até hoje ele luta pelo ser humano. Ele luta por você, luta por mim. Não é à toa assim que Deus não vai deixar ninguém se perder. Aqueles que clamam ao Senhor, Jesus falou, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma não sair fora. Então você está aqui, você é um privilegiado de Deus porque está aqui. Venha, Senhor, que o Senhor está aqui.